Uma produção Domínio Público Audiolivros de Agatha Christie. O Mistério de Market Basing. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Agatha Christie? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Não há nada como o campo, não é verdade? Perguntou o inspetor Japp, inspirando sofregamente pelo nariz e soltando o ar pela boca, na forma recomendada pelos entendidos. Poirot e eu concordamos plenamente. Partira do inspetor da Scotland Yard a ideia de passarmos o fim de semana em Market Basing, uma cidadezinha do interior. Nas horas de folga, Japp era um ardoso botânico e discorria sobre flores minúsculas com estranhos nomes em latim, pronunciados de forma ainda mais estranha, com mais entusiasmo do que se dedicava aos seus casos. A grande vantagem está em não conhecermos ninguém aqui, nem ninguém nos conhecer, declarou Japp. A verdade não era bem essa, pois o representante local da polícia já servira em um lugarejo a 25 quilômetros dali, onde estivera em contato com o nosso inspetor devido a um envenenamento por arsênico. Entretanto, mostrava-se tão encantado ao rever o grande homem que Japp sentia-se eufórico naquela manhã de domingo. O sol brilhava e as jardineiras da janela da sala de refeições da hospedaria estavam cheias de margaridas em flor. Os ovos com bacon estavam excelentes e o café, embora não da mesma qualidade, era passável e bem quente. Isso é que é vida, disse Japp. Quando me aposentar, vou comprar um sítiozinho no campo, bem longe do crime. Le crime est partout, retrucou Poirot, servindo-se de uma fatia de pão de centeio e franzindo o senho a um pardal que pousara no peitoril da janela. Ninguém sabe o mal que se esconde no coração dos homens, disse eu, achando o momento apropriado para uma citação. Fez Japp, recostando-se pachorrento. Acho que vou pedir mais um ovo e umas fatias de bacon. Que acha da ideia, capitão? Eu o acompanho, respondi com entusiasmo. E você, Poirot? O homenzinho sacudiu a cabeça. Não se deve encher o estômago a ponto de impedir o funcionamento do cérebro. Eu vou me arriscar, disse Japp rindo. Meu estômago é grande. E por falar nisso, está engordando um pouco, Sr. Poirot. Ei, miss, mais 2 pratos de ovos com bacon. Nesse momento, entretanto, um vulto imponente bloqueou a entrada. Era o guarda Pollard. Espero que não se aborreçam com esta interrupção, senhores, mas gostaria de que o inspetor me desse uma mãozinha. Estou de folga. Não quero nada com o trabalho. Foi logo dizendo Japp. Mas o que aconteceu? O inquilino da mansão dos Legge suicidou-se com um tiro na cabeça. Bem, isso acontece, disse Japp prosaicamente. Deve ter sido por causa do dinheiro. Ou talvez de uma mulher. Sinto não poder ajudá-lo, Pollard. O problema é que, na opinião do Dr. Giles, ele não poderia ter se matado. Japp pousou a xícara no pires. Não poderia ter se matado? O que quer dizer com isso? É o que o Dr. Giles diz, repetiu o guarda. Segundo ele, é completamente impossível. E não vê como pode ter sido, pois a porta estava fechada à chave e a janela bem trancada.
E ele insiste em afirmar que o homem não poderia ter se suicidado. Essa curiosa declaração resolveu o assunto. Desfizemos o pedido tentador de mais ovos e bacon e em poucos minutos andávamos a toda pressa em direção da mansão dos Slade, enquanto Jep ia fazendo perguntas ao policial. O morto chamava-se Walter Poterow, um homem solitário de meia-idade que chegara a Market Basin há 8 anos e alugara a velha mansão dos Lake, um casarão arruinado. Utilizava uma das alas da casa, servido por uma governanta vinda em sua companhia. Miss Clegg, uma mulher educada e bem conceituada na comunidade. Há poucos dias, o Sr. Poterow recebera 2 hóspedes, um casal de Londres, Sr. e Sra. Parker. Nesta manhã, não obtendo resposta ao chamar o patrão e encontrando a porta trancada à chave, Sra. Clegg se alarmara e telefonara ao médico e ao policial. Foram necessários seus esforços conjugados para arrombar a pesada porta de carvalho. Encontraram o Sr. Poterow caído ao chão, com uma bala na cabeça e a pistola em sua mão direita. Parecia um caso óbvio de suicídio. Entretanto, depois de examinar o corpo, o Dr. Giles sentira-se intrigado e confiara suas dúvidas ao guarda Pollard, que pensara instantaneamente em Jep e, deixando o médico no local, correra à hospedaria. Quando o policial acabou de relatar os fatos, chegamos à mansão arruinada, no centro de um grande jardim abandonado e invadido pelas ervas daninhas. A porta da frente estava aberta e, atravessando um vestíbulo, chegamos a uma pequena sala onde se reuniam 4 pessoas. Um homem com uma indumentária espalhafatosa, pelo qual senti uma antipatia instantânea. Uma mulher também vulgar, embora atraente. Outra mulher num sóbrio vestido preto, provavelmente a governanta, e um homem alto num paletó de tweed, com um rosto inteligente e capaz, que estava, obviamente, em comando da situação. Dr. Giles, disse o policial, o inspetor Jep da Scotland Yard e seus amigos. O médico cumprimentou-nos e nos apresentou ao senhor e à senhora Parker. Subimos com ele ao 2º andar, enquanto Pollard, obedecendo a um sinal de Jep, permaneceu de guarda embaixo. Atravessamos um corredor e chegamos ao quarto do morto. A porta arrombada continuava no chão. Entramos. O cadáver ainda permanecia no assoalho. Sr. Poterow fora um homem de meia-idade, com o cabelo das têmporas já grisalhos e a barba também. Jep ajoelhou-se junto ao corpo. Por que não o deixaram como estava? Ele resmungou. O médico encolheu os ombros. Julgamos que ele houvesse se suicidado. Fez Jep. A bala penetrou por trás da orelha esquerda. Exatamente, disse o médico. É impossível que ele tenha disparado a arma. Não conseguiria torcer a mão direita para colocar a arma em tal ângulo. É uma impossibilidade física. Mas o senhor encontrou a arma em sua mão, não foi? E onde está ela? O médico indicou a mesa. Mas os seus dedos não estavam fechados em torno da coronha. A mão estava aberta. Então a arma foi colocada ali mais tarde, é claro, disse Jep, examinando-a. Só um cartucho foi disparado. Vamos procurar impressões digitais, mas provavelmente só encontraremos as suas, Dr. Giles. Há quanto tempo ele está morto? Morreu durante a noite. Não posso precisar a hora como alguns desses fabulosos legistas das histórias de mistério, mas acredito que esteja morto há umas 12 horas, mais ou menos. Até então, Poirot permanecera silencioso ao meu lado, observando o trabalho de Jep.
Umas 2 vezes dera uma leve fungadela, como se o cheiro do ambiente o intrigasse. Eu o imitei, mas não consegui perceber nada de anormal. O ar estava fresco e isento de odores. Mesmo assim, Poirot continuou a fungar como se seu olfato, mais aguçado, percebesse algo que me escapava. Quando Japp se afastou, Poirot ajoelhou-se junto ao cadáver. Não se interessou pelo ferimento e pensei por um instante que estivesse examinando os dedos da mão direita. Mas logo vi que seu interesse se dirigia a um lenço enfiado na manga do casaco. Afinal, Poirot levantou-se, mas seus olhos continuaram presos ao lenço, como se estivesse intrigado. Japp o chamou para ajudar a erguer a porta. Aproveitando a oportunidade, abaixei-me e, tirando o lenço da manga do cadáver, examinei-o com cuidado. Era um lenço simples de cambraia branca, sem nenhuma mancha ou marca de qualquer espécie. Tornei a colocar o lenço no lugar, sacudindo a cabeça e admitindo minha perplexidade. Meus companheiros haviam levantado a porta e procuravam a chave sem resultados. Isso fecha a questão, disse Japp. A janela estava trancada por dentro. O assassino deve ter saído pela porta e levado a chave. Certamente julgou que todos pensariam que Poirot havia trancado a porta e se suicidado, e nem notariam a ausência da chave. Não concorda, Monsieur Poirot? Concordo, mas teria sido mais simples e mais convincente empurrar a chave de volta por baixo da porta. Assim, pensariam que ela caíra da fechadura quando a porta fora arrombada. É verdade, mas nem todos têm as suas ideias brilhantes. O senhor teria sido o terror da lei se houvesse se dedicado ao crime, Monsieur Poirot. Algum outro detalhe lhe chamou a atenção? Poirot, com um ar indeciso, correu o olhar pelo quarto e comentou com pouca convicção. Este cavalheiro fumava muito, não? Deve ter fumado uns 20 cigarros na noite passada, disse Japp, examinando o interior da lareira e transferindo logo após sua atenção para o cinzeiro. São todos da mesma marca e fumados pela mesma pessoa. Não nos levarão a nada, Sr. Poirot. Não insinuei tal coisa, murmurou meu amigo. Ei, o que é isso? Disse Japp, indicando um pequeno objeto que brilhava no chão junto ao morto. É uma abotoadura quebrada? A quem pertencerá? Dr. Giles, ficaria agradecido se descesse e chamasse a governanta. Que faremos com os Parker? Ele está ansioso para partir. Tem negócios a resolver em Londres. Imagino, mas terão que passar sem eles. Do modo como os acontecimentos se encaminham, ele terá problemas urgentes a resolver aqui também. Diga à governanta para subir e não deixe os Parkers escaparem. Algum dos ocupantes da casa entrou nesse quarto de manhã? O médico refletiu por uns instantes. Não, ficaram no corredor, enquanto Pollard e eu entramos. Tem certeza? Absoluta. O médico desceu. Sujeito capaz esse, disse Japp com aprovação. Bem, gostaria de saber quem atirou nesse camarada. Pelo jeito, foi um dos 3 ocupantes da casa. A governanta não deve ter sido. Ela teve 8 anos para matá-lo se o quisesse fazer. E quem serão esses Parker? Tem um aspecto pouco respeitável. Miss Clegg entrou no quarto nesse momento. Era uma mulher magra, com cabelos grisalhos, reunidos num penteado severo, e parecia calma e controlada, com um ar de eficiência que inspirava respeito. Em resposta às perguntas de Japp, explicou que estava na casa há 14 anos.
O Sr. Protheroe fora um patrão generoso e dedicado. Só conhecera o casal Parker 3 dias atrás, quando haviam chegado inesperadamente. Na sua opinião, o patrão não os convidara e não parecera satisfeito ao vê-los. A abotoadura que Jep lhe mostrara não pertencia a ele, tinha absoluta certeza. Quanto à pistola, o patrão possuíra uma semelhante. Ela só a vira uma vez já há muito tempo e não podia afirmar que fosse a mesma. Não ouvira nenhum tiro durante a noite, o que não era de admirar, pois a casa era muito grande e o seu quarto e os aposentos do casal Parker ficavam na outra extremidade. Não sabia a que horas o Sr. Protheroe fora para o quarto. Ele ainda estava acordado quando ela se recolhera, às 9h30. Não era hábito dele deitar-se cedo. Costumava ficar acordado até de madrugada, lendo e fumando. Era um fumante inveterado. A essa altura, Poirot fez-lhe uma pergunta. Seu patrão costumava dormir com as janelas abertas ou fechadas? Miss Clegg refletiu um momento. Ficavam habitualmente abertas, pelo menos a parte de cima. Mas estão fechadas agora. Tem alguma explicação para o fato? Não, a menos que ele tenha sentido alguma corrente de ar. Jep fez-lhe mais algumas perguntas e deu-lhe permissão para se retirar. Em seguida, interrogou o casal Parker, um de cada vez. A senhora Parker estava nervosa e derramou algumas lágrimas enquanto o marido mostrou-se loquaz e agressivo. Negou que a abotoadura fosse sua, mas como a esposa já a houvesse reconhecido, essa negativa só piorou sua situação. Como ele também negara ter estado no quarto de Protheroe, Jep julgou ter provas suficientes para pedir sua prisão. Deixando Pollard de guarda, Jep dirigiu-se ao centro para telefonar à sede da Scotland Yard, enquanto Poirot e eu dirigimos-nos à hospedaria. Você está tão quieto, disse eu. O caso não o interessa? Ao contrário, interessa-me muitíssimo, mas ainda estou no escuro. O motivo do crime me escapa, mas tenho certeza de que esse Parker é um mau elemento, disse eu. As provas circunstanciais contra ele são fortes, só falta o motivo. Não notou nada de anormal? Nenhum detalhe em que Jep não tenha reparado? Olhei para ele, curioso. O que está escondendo, Poirot? O que havia dentro da manga do morto? Ah, o lenço. Exatamente, o lenço. Os marinheiros é que costumam andar com o lenço dentro da manga do casaco. Uma observação atilada, Hastings, mas não foi a que me ocorreu. Há mais algum detalhe que o esteja intrigando? Ah, sim. Fico pensando no cheiro daqueles cigarros. Mas não senti cheiro algum. Exclamei, surpreso. Nem eu, cher ami. Olhei para Poirot sem saber se ele estava brincando, mas sua expressão era perfeitamente séria e franzia a testa. O inquérito judicial realizou-se 2 dias depois. Nesse interim, novas provas haviam surgido. Um vagabundo confessou ter pulado o muro da mansão para dormir no velho barraco de ferramentas do jardim, como já era seu hábito, e declarou ter ouvido uma discussão acirrada por volta de 00:30 no quarto do morto, entre 2 homens. Um deles exigia uma quantia em dinheiro e o outro recusava-se, revoltado. Escondido atrás de um arbusto, ele vira bem os 2 vultos através da janela. Um ele conheceu bem. Fora o dono da casa, Sr. Protheroe. E o segundo ele identificou categoricamente como sendo o Sr. Parker.
Ficou claro que os Parker tinham vindo a Market Basin para fazer chantagem com Protheroe. Descobriu-se que o verdadeiro nome do morto era Wendover, um ex-tenente da Marinha envolvido na explosão do cruzador Mary Todd em 1910. Provavelmente, Parker, ciente da culpa de Wendover, havia descoberto seu paradeiro e exigido dinheiro para manter-se calado. O outro recusara-se a pagar e, durante a discussão, apanhara seu revólver. E Parker, tentando tomar-lhe a arma, devia tê-lo morto e, posteriormente, tentado dar ao crime a aparência de suicídio. Parker foi preso para aguardar julgamento. Na saída do inquérito, Poirot balançou a cabeça. Deve ter sido assim. Ele murmurou para si mesmo. Deve ter sido assim. Preciso agir com rapidez. Dirigiu-se à agência do correio e mandou um bilhete por mensageiro especial. Não via quem estava endereçado. Voltamos à hospedaria onde passamos um fim de semana tão agradável, mas Poirot estava inquieto, andando de um lado para outro e olhando pela janela. Estou esperando uma pessoa. Ele explicou. Será que me enganei? Não, aí vem ela. Para meu espanto, dali a 1 minuto, Miss Clegg entrou, menos calma do que a vira pela última vez e ofegando como se tivesse corrido. Vi medo no olhar que dirigiu a Poirot. Sente-se, mademoiselle, disse ele com brandura. Eu estava certo, não? Por resposta, ela estourou em lágrimas. Por que fez aquilo? Perguntou Poirot. Por quê? Eu o amava tanto. Ela soluçou. Fui para sua casa, menina ainda. Tenha pena de mim. Farei o que puder. Mas entenda que não posso permitir que um homem inocente seja enforcado, mesmo se tratando de um velhaco. Ela ergueu a cabeça e disse baixo. Talvez eu também pudesse, afinal. Faça o que tem que ser feito. E levantando-se, saiu quase correndo. Ela o matou? Perguntei perplexo. Poirot sorriu e sacudiu a cabeça numa negativa. Ele se suicidou. Lembra-se de que usava o lenço na manga direita? Esse detalhe mostrou-me que era canhoto. Com medo da desonra, ele se matou depois da discussão com Parker. Quando Miss Clegg veio chamá-lo de manhã, encontrou-o morto e encheu-se de uma fúria insana, pois o conhecia desde criança, como acabou de nos dizer. Os Parker o haviam impelido ao suicídio e eram assassinos a seus olhos. Subitamente, ela viu uma oportunidade de fazê-los pagar pela morte que haviam causado. Só ela sabia que seu patrão era canhoto. Mudou o revólver para a mão direita, fechou a janela, deixou no chão a abotoadura que apanhara no andar de baixo e saiu, fechando a porta e tirando a chave. Poirot, você é magnífico! Exclamei num arroubo de entusiasmo. Deduziu tudo isso de um lenço? E da ausência de fumaça de cigarro. Se a janela tivesse sido fechada à noite, com todos aqueles tocos de cigarro, o quarto deveria estar impregnado do cheiro enjoativo de cigarros apagados. Mas, ao contrário, o ar estava fresco, donde deduzi que as janelas só deviam ter sido fechadas há pouco tempo. E isso me forneceu uma linha de raciocínio interessante. O assassino não teria nenhum motivo para fechar a janela. Seria vantajoso para ele deixá-la aberta, para que restasse a possibilidade dela ter servido como meio de fuga, caso a hipótese de suicídio não fosse aceita.
O depoimento do vagabundo confirmou minhas suspeitas. Ele não teria ouvido a conversa se a janela estivesse fechada. Esplêndido! Disse eu entusiasmado. E agora, que tal um chá? Você é mesmo inglês, Disse Poirot com um suspiro. Acredita que seja possível conseguir um cálice de licor por aqui? Fim.